Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo do Laureano para a gente expor as principais notícias do nosso amor em comum, do nosso amor querido, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, eu estou animado. Parece surgir um novo Vasco da Gama em 2024. A gente vai falar muito aqui sobre a mudança do fornecedor de material esportivo do Vasco. O Vasco revendo todos os contratos para poder ganhar mais dinheiro em 2024 e a gente pode ter uma novidade excelente de mercado envolvendo a situação de fornecedor de material esportivo. Vamos falar aqui sobre a proposta orçamentária, reunião lá em Berlim, na Alemanha, onde o Vasco terá aí o maior orçamento da sua história. Vamos falar aqui sobre a questão envolvendo valores, tá? E o Alexandre Matos, que já chegando, mitando, renovando o contrato aí do nosso querido Ramon Dias e encaminhando o primeiro reforço da era Matos aí. A gente vai explicar tudo para vocês. Gente, estou muito feliz, estou muito contente, porque, olha, é um recomeço na nossa história que é gloriosa. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o vídeo. Primeira informação que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a situação de fornecedor de material esportivo. O Vasco está revendo todos os contratos aí de patrocínio, entre eles a situação de fornecedor de material esportivo. Hoje nós temos contrato com a Capa até o final de 2024. O Vasco da Gama que recebe apenas 4 milhões de reais aí da Capa. O Vasco procurou a Capa para poder pedir um aumento. Capa não teve muito interesse nessa situação de aumentar aí o patrocínio, né, do Vasco da Gama, até para aumentar também o número de peças aí entregue. E a informação que chegou para a gente aí é que o Vasco tem duas propostas já na mesa, certo? Duas propostas na mesa. Uma das propostas é da Castori, certo? O Vasco tem a proposta aí dessa empresa que quer chegar aqui na América do Sul para colocar o Vasco da Gama como carro-chefe, tá? E a outra informação que a gente tem é que o Vasco teria uma proposta também em mãos da Puma. A Puma quer estender o seu mercado para o Rio de Janeiro, ela aqui em São Paulo já fornece para o Palmeiras, ela quer estender para o Rio de Janeiro para competir aí com a Adidas, né? Que tem o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. E, cara, notícia excelente, porque seria um contrato aí nos mesmos moldes com relação ao contrato que o Vasco, que o Palmeiras tem com a Puma aí, cara. Então, o Vasco iria aumentar aí em pelo menos 6 vezes aí o montante que recebe de material esportivo, tanto com relação à grana, tanto com relação à entrega aí. Bom, o seguinte, vamos falar aqui agora sobre a proposta orçamentária do Vasco da Gama, reunião que está acontecendo lá em Berlim, na Alemanha,
Pessoal, tem muita gente aí empolgada dizendo que o Vasco vai trabalhar com um orçamento de 580 milhões para o ano que vem. Isso se a gente colocar com a situação do aporte, que só vai entrar lá em setembro e se entrar. Aqui a gente está trabalhando com os recebíveis do Vasco da Gama, certo? Que é cota de TV, patrocinadores, a situação aí de premiação. Então, é essa situação. Bilheteria, a gente está trabalhando com essa situação. O Vasco, que ainda assim terá o maior orçamento da sua história, aí cerca de 250 milhões de reais para poder gastar só no futebol, algo inédito. Para vocês terem uma ideia, ano passado a gente só pôde gastar 130. A gente vai ter aí praticamente o dobro do valor para poder ser gasto, né? E o Alexandre Matos, que chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, já tomou conhecimento aí de todos os contratos daqueles jogadores ali que estão com o contrato se encerrando para iniciar a reestrutura aí no departamento de futebol do Vasco da Gama, com renovações e contratações. E o primeiro passo acertado foi a permanência do nosso treinador até 2025 do Ramon Dias. Perfeito? O Ramon Dias fica no Vasco da Gama e vai ajudar aí nesse processo aí de contratações de atletas. Vou passar para vocês a situação de reforços, tá? Muito se falando aí sobre a chegada e repercutindo muito na Europa essa situação de Felipe Coutinho no Vasco da Gama. Já disse para vocês que é pouco provável o Felipe Coutinho aparecer aqui no Vasco. Felipe Coutinho que tem um contrato aí com um clube lá do mundo árabe que vai até o mês de junho, então eu acho muito pouco provável o Coutinho aparecer aqui no começo do ano que vem, certo? Se aparecer, é no meio do ano. Bom, a situação aí envolvendo o volante. Por quê? Essa situação aí de Tomás Rincon, venezuelano, que jogou lá no Santos e que teve passagem aí pelo futebol italiano, jogou muitos anos lá na Juventus de Turim, está ganhando muita força dentro do Vasco da Gama. Então, Tomás Rincon pode aparecer, está com muita força mesmo para chegar aqui no Rio de Janeiro e ser reforço do Vasco da Gama. A gente passa aqui também a situação do Tadeu Allende, tá? Porque a informação que a gente tem vinda da Argentina, do Godoy Cruz, é o seguinte, tá? A imprensa lá crava que o Vasco da Gama sondou e, inclusive, já fez proposta por esse jogador de lado de campo que tem 10 gols, tá? Ontem, o presidente do Godoy Cruz disse que não chegou proposta, mas tem muita gente ali que está dizendo que o presidente do Godoy Cruz escondeu o jogo até para, se vier alguma outra proposta aí, ele ter condições aí de pedir mais, tá? Então, é essa situação aí envolvendo o Tadeu Allende aí, jogador que tem contrato até 2026 com o Godoy Cruz e que está avaliado em 2,5 milhões de euros, tá? O Vasco, inclusive, já teria feito uma proposta aí. Bom, situação aqui envolvendo o Dário Benedetto, jogador que está deixando o Boca Juniors, tá? A informação que a gente tem é que o Boca quer colocar jogador nessa situação envolvendo o Orelhano. Ontem surgiu também o interesse do Boca, segundo a ESPN da Argentina, tá? No Medel, certo? Então, esse jogador, Dário Benedetto, está deixando aí o Boca, certo? Tem outros clubes no Brasil querendo um atleta, simplesmente foi colocado aí à disposição do Vasco da Gama. O Vasco que fez proposta para ele,
aí logo quando o Ramon Dias chegou e ele optou por permanecer o ano de 2023 lá no Boca Juniors, tá? Mas já está de saída, então a gente traz essa informação para vocês. Agora, o primeiro reforço da era aí do Alexandre Matos tende a ser o chileno Alexander Aravena. Informação que vem de Santiago, do Chile, é o seguinte, tá? O jogador que fez 34 jogos esse ano e tem 14 gols e 6 assistências, o contrato dele termina agora no mês de dezembro. O jogador chegaria no Vasco a custo zero. Jogador titular aí de seleção chilena, certo? E é um pedido pessoal também do Ramon Dias. Ramon Dias conhece o jogador, gosta muito do atleta e o seguinte, como o Alexandre Matos já negociava com esse atleta, era uma negociação que já estava ali quase fechada lá no Atlético Paranaense, ele tende a chegar aqui no Vasco da Gama. Então, meus amigos, o Vasco trazendo um jogador impactante aí de mercado sul-americano de seleção chilena. Vamos aguardar. Então, muitas novidades, é um começo aí que promete de ano muito bonito o Gigante da Colina. Deixa a sua opinião aí nos comentários, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, surge o novo Vasco. Valeu.